Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com o nosso Talk Café Podcast. Hoje mais uma gravação muito importante, especial, muito especial. Vamos tirar muitas dúvidas. Hoje é importante, utilidade pública. Exatamente. Mas antes de tudo, quero mais uma vez apresentar Jonas Pelani comigo, do meu lado esquerdo. Tudo bem, Jonas? E aí, galera, tudo jóia? Muito bem, meu amigo? Tudo jóia aí tudo também? Tudo ótimo, graças a Deus. Na minha frente aqui também do lado esquerdo, Glemerson Fraga. Boa noite, bom dia, bom. Beleza? E a nossa convidada, a primeira mulher convidada, né? A primeira mulher, olha só. Que honra, uma honra. Uma honra pra gente, né? Letícia Wolff. Palmas pra Letícia, gente. Isso. Obrigada, gente. É um prazer mesmo. Fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada. Muito feliz em estar aqui. Eu ia ler aqui todo o currículo da Letícia, mas é muito grande, cara. E antes de você iniciar aí, né? Deixa a gente fazer o nosso marketing aqui, né? O merchan, né? Vai lá, Jonas. Galera, aproveitando fazer o nosso merchan aqui, né? Ó, se você ainda não segue, tá? Nossas redes sociais, ó, aproveitando aí, Talk Café Podcast lá no Insta, tá? YouTube, Talk Café Podcast também. Pô, uma coisa muito legal aí que a gente tá tendo sempre aí, né? O que é? Fala pra mim. O Spotify, né? A gente também tá no Spotify com imagem, né? Coisa gente diferente, chique, né? Você viu como que é? Vocês estão a outro nível. Letícia, nutricionista de formação, né, Letícia? Com mestre na USP, pós-graduação eu li várias coisas, nutrição esportiva. Eu não sabia se eu colocava a área acadêmica mesmo, porque aqui ia ser descontraído. Mas é muito bacana. Mas fala um pouquinho de você, se apresente para os nossos milhões de seguidores. Se apresente a Letícia, para a gente um pouquinho, para as pessoas conhecerem quem é a Letícia. Vamos lá. Olá, pessoal, mais uma vez. Bom, muito feliz em estar me apresentando aí para vocês. Bom, o Douglas me conhece assim fora, né, da parte profissional, da parte acadêmica. E aí eu até perguntei para ele, é a nutricionista, a Letícia nutricionista ou a Letícia fora do consultório? A Letícia que foi noiva. Na verdade, a gente chamou aqui para fazer uma consulta grátis. Estamos aí, gente. E no final eu vi, foi muito gostoso, assim, porque na hora que eu fui respondendo as perguntas, eu vi que tudo é uma Letícia só, assim, Sim. E tudo foi, né, se interligando. Bom, Ribeirão Pretana, nasci aqui em Ribeirão Preto, filha única, estudei, né, minha vida inteira aqui e saí de Ribeirão Preto para fazer faculdade. E eu falo que foi um processo, porque eu tinha aquele sonho de estudar na USP. E aí, processo de vestibular, tudo, eu falo que a melhor coisa realmente foi não ter passado, né, aqui e aí ter a opção de ou ir pro cursinho e tentar aqui ou sair. E aí eu falo que é o destino, né? Sim. Porque minha vida estava em Uberaba, assim. Então, fui muito feliz os anos da faculdade lá, foi onde eu encontrei aí o amor da minha vida. Abraço, Fernando. Onde encontrei o Fernando, né, meu marido atualmente. E aí foi onde tudo começou, assim. E realmente na nutrição eu falo que uma coisa que eu tenho certeza que eu acertei na vida foi a escolha do curso. Bacana. E por que nutrição? Por que nutrição? Vamos lá, gente. A gente é muito ingênuo ainda. A gente, né, com 17 anos, muito imaturo. Eu vi vários amigos já na segunda graduação, porque não se encontraram na primeira. Eu falo que foi sorte mesmo, eu falo que muita sorte, porque com 17 anos você tem que fazer uma escolha, né? Teoricamente, o que você quer fazer pro resto da sua vida, e depois a gente amadurece e vê que não é assim. Mas a princípio você acha que é o que você vai fazer pro resto da vida. E aí eu sabia que eu gostava muito da área da saúde, e acho que teve influência também dos meus pais, os dois já da área da saúde, então uma certeza que eu tinha era a área da saúde. E quando eu tinha 15 anos, eu ganhei um livro que ficou muito famoso, né? Esse livro, mas é de A a Z, que falava sobre os alimentos aí da minha avó. Legal. E aí eu lembro umas férias, eu tinha 15 anos, eu comecei a ler o livro e vi, assim, o poder dos alimentos, comecei a me interessar, e aí que eu fui começar a me inteirar o que era nutrição. E aí foi isso, gente, assim, mas sempre eu via nutrição, e aí diferente, porque assim, vi colegas, né, de turma, entraram no curso de nutrição, às vezes, até para resolver problema familiar, do próprio corpo. Sim. E a minha intenção eu sempre via a nutrição como uma prevenção. Então, eu já entrei com esse olhar para a nutrição.
E aí foi isso, assim, a escolha do curso foi bem assim, não foi nada maduro, mas foi certeiro. Mas, assim, a gente sempre tem, acho que a maioria das pessoas tem um pensamento muito, nutrição é a pessoa que te ensina o que você tem que comer, mas hoje as coisas evoluíram bastante, né, Lê? Eu vejo eu já assisti algumas lives suas e da sua sócia, acho que é Bruna, né? Isso. A sua sócia, e alguns assuntos que vocês tratam. E até a gente teve... A Letícia, gente, foi nossa noiva. Nós organizamos o casamento dela e do Fer. Casamento lindo, né? Então, a gente tem algumas outras noivas nutricionistas também. E a gente vem acompanhando e vê como mudou as coisas. Hoje é totalmente diferente, né? Sim. E até falar isso depois... Mas já adiantando, eu fiquei com achei muito curioso vocês falando sobre a nutrição genética, porque eu não tinha nem noção sobre isso, porque a gente acha que qualquer um pode comer. Não, tira isso de todo mundo, é igual. Mas depois eu começo a pensar, eu queria que você falasse um pouco disso e da nutrição Nutrigenética, genômica nutricional, agloba tudo. Uma coisa só. Vai falar Eu comecei a ouvir essas palavras esses tempos agora, porque até então eu nem conhecia também, não tinha noção. E eu vi que é muito importante, né? Aí nada do que ela explicar melhor, que tem muitas pessoas que não têm noção, né, do que envolve, né? Não, vamos lá. O que é? Fala, é uma coisa só. É uma coisa só, mas vamos lá, gente. E aí, é legal porque eu até conto, né, por que eu me interessei por essa área, assim. Isso, como chegou, assim, porque eu acredito que quando você iniciou não tinha, sim. Não foi assim, de uma hora para outra. E assim, gente, eu falo assim, a nutrição teve esse boom, assim, porque não era uma profissão em alta. Então, quando eu entrei no curso de nutrição, ainda tinha aquela mentalidade que eu ia trabalhar dentro de uma cozinha. E que sim, tem essa parte da nutrição importante, mas é um braço da nutrição, né? A nutrição tem outras áreas. E outra, aproveitando já, desculpa te cortando, eu tenho sempre uma dúvida. Eu tenho um amigo que ele iniciou a faculdade de nutrição, mas eu queria saber a diferença de um nutricionista para um nutrólogo. Isso é muito, muito legal, assim, porque é a mesma coisa, gente, que o psicólogo enfrenta com o psiquiatra. E são coisas totalmente diferentes que a gente tinha que aprender a trabalhar, né, em conjunto. Infelizmente, eu falo que hoje eu tenho a graça mesmo de trabalhar com um nutrólogo e um endócrino, então a gente trabalha juntos, e aí fica muito nítido, assim, o que é o trabalho de cada um. Né? Mas eu vejo que entre os pacientes ainda é essa dúvida, mas basicamente o nutrólogo, ele trata a doença ali, já instalada. Então, ele não foi formado, ele não estudou sobre alimentos. Então, ele estudou sobre as doenças. Então, assim como eu não posso passar um medicamento, porque eu não estudei para isso, então é a parte dele. Ele também não estudou a parte dos alimentos para montar um plano alimentar. E aí seria a parte do nutricionista. Então seria, vamos ver se eu entendi, o nutricionista trabalha com a prevenção. A prevenção e o tratamento, mas a parte da alimentação. Para a pessoa manter uma saúde perfeita. O nutrólogo já entra quando já tem um problema. Exatamente. Entendi. Olha, isso aí é totalmente diferente. Sim, eu não tinha muita ideia disso, não. Eu também não tinha noção. Para mim era meio igual. Eu tinha mais ou menos uma noção. Hoje, lógico, que também já está mudando a visão da medicina também, né, gente? Hoje a medicina fala mais de prevenção, mas ainda é uma coisa distante, assim. Então a gente separa dessa forma. E aí você vai explicar sobre a genética. Quando iniciou, você mesmo disse, o pensamento era, nutricionista vai falar sobre receita de comer isso, se isso é bom, se não é bom. E aí você iniciou, e aí quando você teve esse contato com uma nutrição genética? Bom, como foi? Isso teve a ver com aquela sua ideia inicial de tratar preventivamente, né? Exatamente. Gente, eu já tinha esse olhar assim de forma individual, e ainda na faculdade, durante o estágio, uma coisa que já começou a me chamar muita atenção era eu passar um plano alimentar para uma mulher com a mesma idade, peso muito similar, e uma perder bem mais do que a outra. Então, essa questão da individualidade começou a incomodar e a mexer muito comigo. E aí, ainda na faculdade, eu fui num congresso e foi a primeira vez que eu ouvi o termo, né, nutrigenética, que foi em 2000 e...
2015 estava chegando ainda no Brasil, então nem se falava em teste genético, né? Foi a primeira vez que eu ouvi o termo, tanto que ainda não é uma disciplina que ainda não é obrigatória nos cursos de nutrição. Então, os nutricionistas que se especializam é sempre em pós-graduação, porque não faz parte ainda da grade curricular. Até onde eu sei, a única que tem dentro da grade curricular é o curso de nutrição da Unicamp. As outras faculdades ainda não é disciplina obrigatória. Não é assim, é bem atrasado, porque 2015 já estava chegando aqui, são 2022. É claro que teve o ano de pandemia, 2 anos. Mas 2014, 2014. Pelo que eu percebi, o pouquinho que eu ouvi vocês falando, é extremamente relevante para a nutrição isso. Porque cada pessoa tem um corpo, né? É tipo um mapeamento. Corpo do Glamorous, corpo do João. É tipo um mapeamento genético para você analisar quais são qual é a alimentação mais adequada. Exatamente. Gente, assim, eu falo que na nutrição a gente trabalhou por muitos anos no escuro. Então, era tentativa e erro mesmo. Então, a gente fazia um protocolo ali, uma redução calórica, se tratando de emagrecimento, né? Uma redução calórica, aí o paciente não respondia muito bem, aí aplica um jejum intermitente, uma low carb. São estratégias diferentes, mas com o mesmo fim. Mas era tentativa e erro. Quando você tem o mapa, a receita ali do seu corpo, como o seu corpo funciona por dentro, eu sempre dou o exemplo de um mecânico, né? Sim. Ele sempre ele tem que estudar ali a máquina, ele não vai, né? Ele realmente precisa conhecer o carro. Cada carro tem um barulho que vai ser algo diferente. E um motor, então ele precisa conhecer o motor daquele carro. E o nosso corpo não é diferente. Então, assim, não adianta a gente dar o mesmo combustível, né, para todos os carros, para todos os organismos, e o tipo, né? E o tipo desse combustível. Nossa, mas é tão... Depois que você fica sabendo, é uma coisa tão... Nossa, por que não pensaram nisso antes, né? E aí você fala, nossa, agora eu sei por que algo dá certo com um, não dá certo com de outro. ancestrais, né? Sim. Não é? Busca uma coisa... E algumas coisas a gente vai começando a ter a resposta, né, gente? Então, por que hoje a gente vê uma maior intolerância à lactose? Hoje não se fala só em alergia ao glúten, se fala em intolerância ao glúten. É modinha? Não, é evolução. Então, assim, eu sempre falo isso porque é legal a gente ter esse conhecimento, igual o trigo. O trigo, antigamente, a plantação de trigo chegava a 3 metros de altura. Hoje em dia não chega a 1 metro. Então, teve essa modificação genética nos próprios alimentos e a gente evoluiu, se adaptou a isso. Então, essas intolerâncias alimentares é muito dessa evolução. Isso que eu ia perguntar, porque assim, eu lembro que quando eu tinha aqui uns 22 anos, há 20 anos atrás, que eu vi um amigo meu, o filho dele tinha intolerância à lactose. Ele não podia tomar leite de vaca, tinha que tomar outro leite e tal. Eu nunca tinha ouvido, era muito difícil. E de 3, 4 anos para cá, 5 anos para cá, ficou normal. Tanto que o mercado de produtos sem glúten, sem lactose, aumentou muito. Isso você é claro que vocês já pesquisaram e tal. Você, então, afirma que é devido à produção dos alimentos. Como eles são produzidos agora. Uma das coisas, e até a própria modificação genética do nosso próprio corpo, a evolução mesmo. Então, alguns alimentos a gente está tornando... Tipo, igual quando a gente escuta assim, né? Tipo, quando você vai no médico, você tem algum tipo de doença e tal, seu pai, sua mãe tem diabetes. Então, tem a ver, né? Tipo, sim, a herança genética. Mas hoje, é claro que hoje, com a alimentação que mudou, correria do dia a dia, isso tudo influencia. Sem dúvida. Porque aí o filho já nasce com aquele gene que já não tá muito bom. E aí que é legal, porque hoje a gente fala muito, e é o que eu e a Bruna a gente defende tanto, e a gente quer cada vez mais, né, que chega esse conhecimento às pessoas. Por isso que agradeço a oportunidade, gente, porque é isso. A gente foi para as redes sociais, e eu nunca pensei, assim, dar cara nas redes sociais, porque eu sempre fui mais tímida. E eu falei, não, a gente precisa usar. É um recurso que a gente tem a oportunidade das pessoas nos escutarem. Sim. Sobre a importância no sentido de uma reprogramação epigenética que a gente fala hoje, que é justamente isso, a gente conseguir programar os nossos genes antes da gestação. Sim. Tanto da mulher quanto do homem, né? Antes de uma fecundação, que é justamente programar. Então, assim, os nossos genes, o nosso DNA não muda, que aí o teste genético, a gente faz o teste, ele não muda, porém a gente pode modular esses genes com nutrientes, né, alimentação. E aí que é legal. E aí a gente tem estudos com autismo. Então, assim, a gente vê que o autismo é uma doença também que, infelizmente,
os índices só estão aumentando por conta de fatores externos, alimentação, estresse. Então, a gente pode, né, diversos fatores, porém, a gente sabe que a alimentação tem um papel muito importante até na modulação e nessa preparação. Então, assim, e aí o que os estudos mostram é isso, uma gestação saudável, isso envolve a mulher não passar por estresse, uma boa alimentação, tudo que a gente já sabe não é simples, não são recomendações simples só. Sim. É realmente o que vai modular aqueles genes e o que a gente vai passar para os nossos filhos. Cara, é algo que eu ouvi, eu até ouvi uma live de vocês em 40 e poucos minutos, eu falei, eu comecei a ouvir, e eu me interesso muito por isso, porque eu acho que é muito, muito fascinante, assim, você começar a pensar nisso. Pô, se eu cuidar da minha alimentação, mas não só, eu vou parar de tomar, e nem eu não parei com refrigerante, amo refrigerante, amo Coca-Cola, mas parei, tomo de vez em quando energético, mais água e suco. Mas não é só, vou parar o refrigerante, não, é algo muito, muito além disso, porque antes fatores, mesmo, né? Agora eu tô com 43, quando tava com até os 35, se eu parasse de tomar refrigerante durante umas 2 semanas, 4 quilos eu perdia. Corri um pouquinho, mas perdia peso. Depois dos 38, não é totalmente diferente. Eu acho que já é por isso, porque muda um pouco o metabolismo, tudo. E acho que estudando isso para poder já ir se preparando para chegar até para que a gente tenha uma vida melhor, mas também o futuro, né? Longevidade, filhos, que é o que a gente tanto almeja, todo mundo, né? Eu sempre falo isso, falo assim, como que a gente quer chegar, né? Se eu fizer essa pergunta, eu faço a pergunta, o que é a coisa mais importante na vida de vocês? Gente, e aí, quando eu faço essa pergunta, o que é a coisa mais importante na vida de vocês hoje? Vixe, para mim, eu acho que... Nossa, é difícil. Mais importante para a vida... Eu acho que é o tempo, porque o tempo, para mim, é o que mais me faz falta. As respostas que eu tenho é isso, é o tempo, família, né? Sim, saúde. Sim. Só que aí tudo está relacionado à saúde, né? Então, é ter esse tempo com a família, é ter a saúde da família. Ter o tempo precisa ter saúde. Então, tudo a gente cai na saúde. Só que, às vezes, é isso, até com a correria do dia a dia, não permite a gente ter essa maturidade. Então, a gente, quando a gente pensa no teste genético, a primeira coisa, nós vamos falar, é muito caro. Mas se a gente pensar que é um exame, é o único exame que a gente consegue trabalhar a prevenção e é o único... E você faz o exame uma vez na vida, porque seu DNA não muda. E ele é o mais barato do que qualquer celular hoje no mercado. Então, é lógico. Super viável. E se pensar se vale para a vida toda. Sim. Né? Se pensar durante todos os anos os remédios que você precisa comprar para poder... curar aquilo que já estragou, não tem nem comparação. Mas fala para mim, Lê, se eu chego lá no consultório hoje, como funciona isso? Você faz um exame? Como funciona? Só para as pessoas entenderem. Sim, e aí é legal, a gente, porque entra nessa parte que é o nosso grande desafio. E todas as pessoas é o mesmo procedimento? O mesmo procedimento, assim. Não o mesmo teste, mas o mesmo procedimento. Bom, aí até é importante eu voltar, né? Como que eu caí assim nesse mundão. É verdade. Não, mas aí assim, saí da faculdade e tudo, e aí foi quando eu realmente me interessei na área e fui procurar fazer mestrado, pós-graduações voltadas a isso, porque realmente queria estudar mais sobre isso. Foi quando eu conheci a Bruna, então a gente fez mestrado junto, a Bruna já estava no doutorado na época. E aí, assim que a gente terminou a pós-graduação, a gente falou assim, não, vamos levar isso para o consultório, porque em São Paulo, assim, capital, já é uma realidade mais próxima dos nutricionistas. E aqui a gente, está engatinhando. E no Brasil inteiro, né, ainda está engatinhando, porque assim, igual nos Estados Unidos já é uma realidade deles lá, e aqui está todo mundo engatinhando. Então, quando eu comecei a aplicar no consultório, então... Eu ouvia isso, né, de profissionais, não tem ainda comprovação científica. E aí você vai nos bancos de dados, assim, o que mais tem é a área da nutrição que mais cresce. Então, todo dia tem um artigo publicado na área. E em Ribeirão, vocês são meio que pioneiras em Ribeirão nessa... Sim, agora tem mais, mas a gente foi quem começou o teste aqui. Mesmo porque o laboratório daqui da USP de Ribeirão também tem 3 no Brasil, e aí aqui é de estudos em nutrigenômica.
E a maioria vai para pesquisa, vai para docência. Então, a gente foi... do laboratório, nós fomos as únicas que fomos para a área clínica. Para campo, consultório. Sim. E aí, a gente falou assim, e na hora que a gente sentia as mesmas dificuldades, que aí entra nesse ponto. Como apresentar o teste genético para o público leigo, né? Sim. E era um desafio para nós duas, porque dava a impressão que a gente queria vender algo, né? Ganhar alguma coisa em cima, vender um produto. Né? E não era essa a ideia que a gente queria passar. Mesmo porque né, no início, eu falava assim, ó, esse é o preço do site, pode comprar direto com eles. Mas para você é muito importante, não precisa passar por mim. Mas faltava, né? Faltava esse conhecimento. Aí foi quando a gente uniu forças, ela em Franca e eu aqui. E hoje, gente, dentro do consultório, é difícil. Quando um paciente chega ali na primeira consulta, eu nunca vou falar de um teste genético, porque é muito pouco tempo, né, para você se aprofundar em um teste genético. Então, a gente fala... E aí entra as redes sociais, porque aí nas redes sociais eu procuro falar do teste. E quando eu vejo alguma coisa muito pertinente, por exemplo, fertilidade. Então, uma mulher chega para mim, né, com um questionamento que não está conseguindo engravidar. Aí eu já, de cara, eu falo do teste genético, pela importância ali, porque sem perder tempo. Pode haver também, né? Muito em questão da alimentação também, né? Demais. Fertilidade está totalmente relacionada. Acho que não. Então, são pontos assim que aí eu já, de cara, eu já falo. Mas se é um emagrecimento, eu não falo de cara. Porém, o que acontece hoje é as pessoas chegarem para mim querendo fazer o teste, mas por ter indicação de outros profissionais. Geralmente, quando chega, eu falo assim, ó, ou eu quero emagrecer, ou eu quero engordar. Sim. Geralmente, quando eu quero engordar. E eu creio que também é difícil já um paciente chegar e sentar no consultório com você, já falar desse exame, porque é algo um pouco mais complexo. E eu acredito para a pessoa abraçar essa ideia, vamos dizer assim, para você ter uma confiança mais no profissional. Sim. Ela tem que acreditar em você e confiar. E de primeiro momento, assim, a pessoa vai ficar meio que duvidando um pouco, né? Exatamente. E creio que então deve ser... Acho que tudo novo é mais difícil de Até porque passar. Também, acho que o grande... Não sei, né? Mas acho que o grande desafio da sua profissão é que você depende muito do comportamento da pessoa fora do consultório. Né? Sim. Porque ela pode fazer todo o exame, você pode receitar, né? Mas o que ela vai fazer comer salgadinho. Eu tenho uma certa pessoa que está observando a gente aí que já fez... Está nos bastidores? Está nos bastidores, viu, Douglas? Vai falar, você está falando de mim, né? Mas assim, começa ali certinho, depois dá uns 2, 3 meses, já vai meio que abandonando aquele processo. Sim. Aí já vai lá, já vão refrigerante. É falta de disciplina. Já vão uma pizza, já. Eu acho absurdo isso daí, viu? Mas então é complicado, Sim. porque a gente tem que se Sim. ficar em cima ali e falar, ó, peraí, não, tem que seguir. Mas isso né? É importante a gente falar aqui, porque assim, a nutrição seria muito fácil, né? Se eu entregasse só um papel e falar, explicar segue. tudo certinho, 400 gramas de ali, né? não sei o quê. E aí não teria obesidade, porque a pessoa ia seguir, mas a gente sabe que tem outros fatores emocionais. Não teria obesidade, né, galera? Justamente sobre o trabalho, na correria. Tem muitas vezes, quando a gente tá muito corrido também, não consegue nem, às vezes, almoçar ou jantar e sai comendo porcaria pela rua. Sim. Então, por isso que essa reeducação é muito mais importante, porque senão também coloca muita expectativa no teste, né? Como se o teste fosse... isso que eu ia perguntar agora. Aí o teste, mas não é... agora tem o teste, então eu fiz o teste, certeza que vai melhorar a minha vida. Não, se não tiver disciplina. Exatamente. E aí como funciona você? Aí a pessoa vai lá, depois que você encontrou a brecha ali, agora eu posso apresentar Você tem um mapa, né? o exame de nutrição genética para a pessoa. Como funciona? Aí você explica, aí a pessoa faz o exame e aí dali, acho que muda todo o processo, acho que pelo exame, né? Sim. Que identifica, né? Algumas coisas, tipo assim, que a pessoa, tipo, é intolerante a alguma coisa, né? E é por causa disso, às vezes, que não consegue, às vezes, ou engordar, ou emagrecer, tem tudo isso. Por isso que é importante, né, esse exame, né? Uma coisa que é legal também falar aqui, gente, porque assim, hoje em dia a gente tem, você digitar, né, teste genético no Google, você vai ver diferentes valores. E aí, o que é importante a gente saber? O número de genes analisados. Porque, por exemplo, se você pede como é um teste que você faz uma vez na vida,
é muito melhor você se organizar financeiramente e fazer um teste já que você vai mais ver... completo, mais né? completo, que a gente vai ver várias frentes ali, que eu vou falar tudo que a gente vê no teste, do que fazer um painel pequeno. Então, hoje a gente tem painéis de 32 genes, de 16 genes, e painéis de 1000 genes. Então, hoje, o que eu sempre indico é o de 1000, porque a gente consegue realmente ver uma gama maior. Porque, às vezes, o que acontece muito é o paciente investir ali num painel menor e depois fazer o maior e vai repetir os genes. Eu acho isso legal, que já faz tudo, porque eu acho que vale para as outras áreas da medicina também, né? Se precisar, tem ali também, né? Porém, tem aquele paciente que chega falando assim, não, eu quero só ver a parte da obesidade. Tá. E não quer investir aquele valor naquele momento, então aí pega um painel menor só para obesidade. E aí vão ver genes relacionados. Aí eu vou dar um exemplo agora. O que a gente vê num painel de obesidade? A gente vê genes, por exemplo, relacionados a apetite e saciedade. Genes relacionados à metabolização de gordura. Genes relacionados à metabolização de carboidrato. Genes relacionados a vitaminas. O que isso mostra para o nutricionista? Por exemplo, uma pessoa que não é bom responsivo a carboidrato, por exemplo, aí sim se adequaria bem a uma low carb. Contrário a isso, não. Geraria mais ansiedade, dá o efeito rebote compulsivo, então a pessoa vai comer mais. Então, nesse sentido, genes relacionados a apetite e saciedade. Então, são pessoas que têm menor saciedade. E aí sim, uma intervenção junto com o médico, mais. Uma intervenção medicamentosa, né? Um inibidor de apetite. E aí ia ser legal entrar, é uma alternativa. Ele dá uma reduzida ali nessa ansiedade. O grande problema que a gente enfrenta é isso. Muitas pessoas entrando com inibidores de apetite, medicamento para emagrecer, que não precisa. Sem ter noção do sem precisar, porque não é aquele... E às vezes não está fazendo nenhum efeito ali que está esperando. Acaba não fazendo. Eu até vi vocês comentando que teve, acho que uma pessoa que, acho que por excesso de ômega 3, teve um problema. Vocês comentaram, você e a Bruna comentando. Eu já tomei já esse ômega 3. E ômega 3 é bom, né? Eu mesmo sempre achei, não, ômega 3 é muito bom. O pessoal até vende lá. Mas o já tá falando igual a tiazinha já. Que a tiazinha que fala chorando, que vende, esqueci o nome dela. Parece que ela tá chorando, ela vende muito aqui. Eu já tomei ômega 3. Acabou com o produto dela agora. Mas isso é verdade mesmo. Isso por quê? Porque o organismo não aceitava muito. Sim, é relacionado, essa foi uma paciente da Bruna, mas é relacionado à metabolização mesmo. Então, vitamina D é um exemplo, gente, que a gente enfrenta, que aí é até mais comum, porque o ômega 3 realmente, assim, a maior parte da população realmente precisa, porque é difícil, né, toxicidade de ômega 3, porque é um nutriente que a gente não encontra pela alimentação, é muito difícil, é só por peixe de águas profundas que se alimentam de algas. Então é difícil. Então tem que comprar da tiazinha que chora mesmo. Ômega 3. Mas assim, é super possível, principalmente vitamina D, a gente vê toxicidade hoje, porque são pessoas que não precisam daquela dosagem, né? E entra com alta dosagem de vitamina D. Então, são exemplos. E eu acredito assim, para você, a profissão, né? Agora falando, é que assim, você é profissional, nutricionista, cuida disso. Você tem que cuidar bem também do seu corpo, da sua saúde, porque senão se apresenta todo... Aí a pessoa olha, mas deixa eu ver, essa pessoa não tá muito... não tá seguindo muito não. Viu? Tipo, você vai na academia, tem um personal que tá bem fora do peso, assim. Pera, esse personal... Já aconteceu de ver mesmo, viu? Na academia que eu frequentava lá, chegava o cara tudo assim, mas caramba, e esse é personal? E tava lá personal lá, e a menina lá, e ele fala, vai, levanta. É porque, na verdade, ele tem que saber ensinar, na verdade. Mas tem essa preocupação para você ou até não? Não, assim, não podemos ser hipócritas, né? É uma coisa que nós, nutricionistas, né, a gente tenta muito... ir contra, né, a maré, porque a gente sabe que ser saudável, né, estar nutrido vai muito além de estar dentro do peso, mas é lógico, né, o peso mostra muito em relação ao peso. O Emerson tinha ficado feliz, agora não. Agora já vai embora. E querendo ou não, é isso, eu não posso negar que as pessoas, né, elas sempre vão me ver como referência. Acaba sendo assim, principalmente visualmente, né, as pessoas sempre veem isso, né? Pô, é nutricionista, ela vai te analisar primeiro, vai te olhar ali.
Porque você que vende você, né? A sua empresa, a sua marca e tudo ali. Então ele vai olhar você. Sim. Não, realmente é um nutricionista. Sabe por que eu perguntei? Depois que vem, né? Aí vai conhecer o lado profissional, né? Infelizmente acaba sendo assim. Sabe por que eu perguntei? Porque eu acompanho muitos stories seu e vejo que você é bem regrada, né? E tipo assim, eu conheci a Letícia como noiva, então é bem detalhista. E eu vi que vocês viajaram agora, ficaram 20 dias na Europa. Uhum. E vi que esse é o dia de comer certo tipo de alimento. Nossa, a gente procurou. Então eu vi que você é bem, vamos dizer, organizado, assim, em relação a isso. Eu falo assim, hoje eu vejo a nutrição como prazer mesmo. Então eu sabia que também se eu me alimentasse mal lá, até questão de imunidade e tudo. Mas assim, me permito, e foi até legal da viagem, que eu falei assim, que isso, até pacientes depois comentando, né? Que eu fiz questão, falei pro Fernando, eu falei assim, eu vou fazer questão de mostrar tudo. Porque seria muito fácil se eu mostrasse só eu comendo saudável na viagem. Sim. E eu tenho as mesmas dificuldades que as mesmas pessoas. Sou uma mulher, adoro chocolate, adoro doce. Então, enfrento os mesmos problemas. E na viagem, é lógico que eu ia tomar uma cerveja, eu ia tomar um vinho. Mas o que eu quis mostrar ali, que eu tava, né? Eu levei ali tudo como uma brincadeira, mas que foi sério, que a alimentação é o equilíbrio, que é o que eu tanto prezo, né, dentro do consultório. Então, assim, jamais vou excluir, né, alguma coisa que o paciente gosta, excluir total, mesmo porque depois não consegue dar sequência. Então, o tanto que eu prezo dentro do consultório é o que eu passo ali, é o equilíbrio. Não é fácil o equilíbrio, a gente fala muito equilíbrio como se fosse uma coisa fácil, não é fácil. Ainda mais, né, numa viagem, que a gente tá totalmente fora da rotina. Sim. Mas, ao máximo, eu tentei prezar. E é legal porque aí a gente contamina. Eu falo que contamina as pessoas que estão à nossa volta. E aí, às vezes, até eu falava, não, hoje a gente não precisa comer salada. E aí o Fernando falava, não, mas eu quero pedir salada. Eu falei, então tá, então vamos pedir. E ele também segue, ele é equilibrado assim como você? E aí, com o Fernando, eu amadureci muito em relação à genética. Foi muito legal, porque, assim, o Fer, ele amadureceu muito também comigo. Então, come coisas que não comia. Então, é um processo. Ainda tem o que melhorar ali, mas já evoluiu bastante. Mas eu vi que o teste, uma coisa é eu, como mulher, falando tudo que eu vou fazer. Eu vou marcar uma nutricionista pra você, eu vou marcar uma nutricionista. Mas o teste genético, eu vi que ele amadureceu muito porque o teste genético é bom porque você vê ali. Então, uma coisa, por sinais e sintomas que ele apresentava, eu tinha certeza que ele era alérgico ao leite. Ou ia desenvolver alguma intolerância tardia. E aí, aquela frase que eu escuto também de pacientes, mas eu não sinto nada, a vida inteira eu tomei, nunca me fez nada. Mas eu via que aquilo não estava fazendo bem para ele. Por processo de muco, muita secreção. E aí, no teste genético veio tanto intolerância quanto alergia ao leite. Olha só. E aí, o teste foi aquele choque. Ele falou assim, e aí, agora, o que eu tenho que fazer? Minha vida agora não é mais minha vida, agora tem que... E aí, algumas coisas que o teste mostra, e aí, dá sinais que a gente, né, como profissional, já tinha sinalizado, mas aí abre portas. Então, assim, daí mudou muito, né? Tem relação a isso. Eu tomava muito whey, por exemplo. Então, para ele, não é legal. Por causa do leite, né? Então, hoje, ele segue uma alimentação... Porque aí ele viu esses benefícios, né? Na pele, assim. Então, o teste também você consegue avaliar e perceber e descobrir se o paciente pode apresentar lá na frente algum problema também? Esse painel que ele é completo, assim, ele é dividido em 7 partes. Gente, então, ele tem metabolização de nutrientes e vitaminas, então, dá todas as vitaminas e minerais ali. Passa por atividade física, então, a atividade física que você responde melhor, se é exercício de força, exercício aeróbico. E aí é legal, porque sempre quando a gente começa com essa consultoria da atividade física, eu falo assim, qualquer pessoa poderia ser um atleta olímpico? E aí a gente vê que não, porque para ser um atleta olímpico, lógico, né, 95% vai ser ali a dedicação, a disciplina, sim, mas o que vai diferenciar ali realmente a genética vai fazer diferença. Sim, né, por isso que não são muitos fenômenos que tem. Exato. Né? Tem pessoas que são diferenciadas. Sim. Então, tem essa parte da atividade física, aí tem a parte de detoxificação. Por que pessoas... Tudo bem, tem gente que toma energético à noite e consegue dormir depois, porque é metabolizador rápido, né? Não faz efeito.
Porque metabolismo mas explode. Eu não sei se o meu metabolismo é tão forte assim, mas pra mim eu posso tomar e dormir tranquilo. Cara, não faz. E aí quem é metabolizador lento fala assim, nossa, se eu tomar café ou energético depois das 4 horas, eu não durmo. Então isso a individualidade, a genética explica, né? Nossa, legal. Então esse exame, na verdade, é muito melhor até. É bem importante, né, no caso. Muito mais relevante para a vida do que eu estava imaginando. Eu já achei muito, muito bacana mesmo. Mas é um desafio, Douglas. A gente quer que trabalhe cada vez mais nas redes sociais, mas é muito difícil, assim, você mostrar tudo que ele vai te falar. Mas é isso, assim, é desde essa parte de detoxificação até alergias e intolerâncias alimentares, as principais. Aí entra a questão de cânceres, que aí muitos pacientes não querem fazer, né? Essa parte para não saber, mas eu falo assim. E aí entra o amadurecimento, gente. Porque é muito... É maravilhoso a gente poder saber e prevenir. Porque a maioria dos cânceres a gente previne. A maioria dos cânceres são por fatores ambientais e fatores externos. Porque tudo aumentou, né, Letícia? A gente vê hoje muito mais pessoas com câncer do que antigamente. Vê muito mais pessoas obesas do que antigamente. Vê muito mais pessoas com síndromes eu esqueci o nome agora, me fugiu, que tem várias fases de crianças que nascem com... Nossa, a gente falou agora há pouco. Down. Não Down, agora não vou lembrar o nome. Doenças. Não, a criança... enfim, daqui a pouco eu vou lembrar. Você vai lembrar, você me fala. Sei que você falou. Mas existem várias aumentou muito esses casos. Autismo. Autismo. Hoje, doenças autoimunes. Então, tem muitas crianças que ela tem um grau de autismo. Eu nem sabia que autismo tinha graus, assim, e tem. Então, você já ouve muito, às vezes, no consultório, a pessoa falar, ou alguém comentar com você, mas antigamente não tinha nada disso, ninguém fazia isso, minha avó viveu tantos anos. Mas a pessoa não entende que tudo mudou, né? Mas isso é difícil? Você ouve isso ainda? Principalmente dos mais velhos, né, gente? Então, as pessoas mais idosas, assim, algumas não. Eu falo assim, que eu tenho meu paciente ali, que ele é o meu xodózinho, que é um paciente de 85 anos, super disciplinado, e ele entende, ele quer saber sobre o teste genético, então ele sempre leva toda a consulta, até de cada vez ele pergunta de um gene. E maravilhoso, assim, mas a maioria... É isso, vem sempre com essa desculpa, porque a vida inteira, né? Mas, infelizmente, tudo mudou. Eu falo que se a gente não mudar, né? E se a gente não voltar cada vez mais para os nossos avós, infelizmente, a gente está indo para um caminho muito ruim. Sono, que a gente sabe que o sono... fala sono de uma maneira banalizada, assim, né? Mas o sono é extremamente importante para a regulação da parte hormonal. E as pessoas não estão dormindo, né? Então, as pessoas estão dormindo... Mudou muito. Hoje, a vida das pessoas são aceleradas. As comidas são industrializadas. Mudou tudo. Não antigamente não tinha nada disso, cara. A pessoa ia pegar um tomate ali na roça, no chão lisa. Por isso que eles viviam muitos e muitos anos. Até em questão do envelhecimento também, né? Sim. Muda. Porque vem sono, muda muito. E por um lado, a gente tem a medicina totalmente evoluída. Então, que dá essa pra expectativa poder dar a volta de vida, em cima disso, né? Que é maravilhoso, mas se a gente conseguir ter a medicina ali, dando essa expectativa de vida, né, com tratamentos modernos, tudo, se a gente cuidar dessa base, nossa, a gente vai viver até 100 anos. Mas a gente precisa, né, eu falo ali que o trio ali, nutrição, atividade física e sono, precisa. É essencial, né? E infelizmente o que eu vejo no consultório é muito triste, assim, é raro os pacientes que não tomam algum tipo de medicamento, ou para dormir, ou antidepressivo. E aí a gente, né, lógico que tem várias vertentes, mas a gente vê que a base ali da estrutura de uma rotina saudável, né, de uma alimentação, uma prática de atividade física, de pelo menos 7 horas. Sedentarismo, isso tem. Eu não vou negar que eu tenho sedentarismo, porque hoje tá difícil. Eu passo o dia inteiro sentado. Um salgadinho para dar uma quebrada. Eles não vão comer, porque eles estão com vergonha. Eles comem tudo isso aqui, viu? Toma água, eu passo o dia inteiro sentado vendo no computador, tanto a minha noiva. E aí, por falta de tempo, às vezes eu não vou na academia. E eu vejo assim, o exercício físico, um pouco de preguiça, é fundamental, porque assim, eu percebi que muda muitos fatores, claro, pro corpo, o exercício físico, porque assim, quando eu tô muito sedentário, eu já acordo cansado. Já começa por aí, você já acorda já cansado, já com preguiça. Agora,
Quando você já faz academia ali no segundo mês, seu corpo já se sente melhor, você consegue já correr na esteira. E eu via, tô sentindo tudo isso, né? Falei, já tô bom pra caramba, já tô me sentindo um olímpico, né? Isso aí vai assim. O que eu percebo? E a gente, na vida corrida, a gente vai deixando isso de lado. Aí que vai piorando tudo, né? Que aí junta sedentarismo, o seu cérebro, para pensar rápido as coisas, fica mais lento, mais lerdo. Você dormir pouco, fica mais lerdo. Muda totalmente. E a alimentação, aí na correria, você vai comer salgado, um monte de porcaria. E aí, expectativa de vida? Na verdade, eu acho que isso daí é fato, né? Acho que o ser humano, ele usa muletas. A gente sempre vai usar, e é aquilo, é uma decisão eu sou um deles, mudança. né? De mudança. De mudança. Já teve épocas que eu falei, não, eu vou emagrecer, acabou, eu emagreci. Às vezes fazendo exercício, correndo, às vezes... Vocês não acreditam, mas Eu acredito. E às vezes, uma vez eu emagreci bastante só cortando a alimentação. Então, assim, mas, enfim, eu acho que vai no momento também, acho que junta tudo isso também com o estado emocional que as pessoas vivem, né? Porque atrapalha muito, né? Às vezes você está passando uma situação que tira o equilíbrio e você acaba descontando, vamos dizer assim, né? Sim. Eu falo, gente, é um desafio, assim, ainda mais hoje em dia, porque tudo vai contra você ser uma pessoa saudável. Você tem que ir contra a maré. Desculpa. Mas eu creio que é mais por disciplina mesmo. Depois acaba ficando mais cômodo, né? Mas pode continuar. Tem a questão da disciplina, mas tem a questão muito, assim, de quem tá com você também, da casa, porque isso para poder ajudar ali, né? Que senão não vai. Isso influencia muito. Porque não adianta nada você tá ali, uma marmitinha ali, tudo bonitinho, o cara comendo uma pizza do seu lado ali, entendeu? No meu caso, a culpa é da Ritinha. Lê, mas eu até arrisco a dizer que, cara, acho que muito importante a pessoa procurar um nutricionista para tudo, né? Eu acho que como a pessoa vai num clínico realizar alguns exames para ver como... Eu acho que para mim é até uma surpresa, até bom saber que eu vou daqui a pouco marcar uma consulta. Porque a gente precisa, porque isso... Hoje a gente entende que é o início de tudo para a saúde, né? O início de tudo ali para começar a caminhar. Na verdade, a gente convidou a Letícia aqui para ajudar o nosso amigo na verdade, a gente quer fazer um projeto e tal. Se você... tipo, como aí, teve no gente. Fantástico, perda de medida. 30 dias depois, podia fazer uma... Mas é muito importante. A gente brinca aqui um pouco, mas de verdade, eu já vi que era muito importante. Sempre eu tenho alguns amigos. Dessa parte genética, que eu achei muito importante isso, cara. Esse meu amigo que ele chama André, ele iniciou a nutrição, ele também se encontrou. Ele iniciou, acho que 2 ou 3 faculdades e trancava. Ele sempre eu encontrava ele e falava, não, eu vou fazer isso agora, vou fazer aquilo. E ele gosta de academia, ele é regradinho, ele pesa a comida dele, todos os gramas disso, gramas daquilo. Ele é bem regradinho. É bem regradinho. E aí ele iniciou nutrição, ele falou, irmão, agora eu me encontrei. E tá todo feliz. E aí ele já me explicou algumas coisas. E eu vendo as lives que você fazia, pô, é legal, isso é bacana. Mas pouco que você explicou aqui, a gente já viu que é o início de tudo, né? Sim. E seria bem bacana se as pessoas reconhecessem, se conhecessem mais, né? Sim. Algumas frases fica clichê, assim, na nutrição, né? Que eu sempre falo, aí eu já vejo que o paciente revira o olho, assim. Que eu falo assim, eu sei que seu objetivo... E aí, eu falo infelizmente, porque o emagrecimento é uma pequena parte do todo. Detalhe. É um detalhe. Por isso que não me preocupo. Só que sempre, né, procuram. Então, 90% dos meus pacientes chega com o objetivo principal, emagrecimento. E aí, quando eu falo assim, a gente vai chegar no seu objetivo, mas o emagrecimento é uma parte do todo. Não se apega a peso, né? A gente vai mudar tudo, o peso vai vir como consequência. Mas aí ele já revira o olho, porque ele quer perder o peso. E é rápido, né? As pessoas querem tudo rápido, né? Hoje em dia é assim. Né? Hoje em dia é assim. Todos querem as coisas rápidas. Eu tenho uma sobrinha que tá fazendo nutrição. Ai, que A legal. Larissa. E eu leio, a gente, Legal. a nossa vida é mais ou menos igual, né? A gente trabalha com evento, então a gente trabalha a semana toda. Legal.
Algumas pessoas falam, vocês trabalham só final de semana. Não, não é só final de semana. A gente trabalha a semana toda e durante a semana dorme pouco, come mal, final de semana nem come às vezes. Então, é uma luta muito... A gente vê essa necessidade de conseguir se regrar. Mas fala o que você falaria para uma pessoa tipo eu, assim, a gente, que tem pouco tempo para dormir... O que você falaria? Não, você tem que mudar a sua vida e arruma mais tempo para dormir, ou enfim, tem alguma tática? Inclusive dormir, existe uma hora receita mínima que você recomenda para os seus pacientes? Gente, isso depende muito da genética também. Tem gente que... Tem gente que... Saiba mais, raça pra cima. Raça pra cima. Não, mas assim... eu falo que esse é o papel do nutricionista, né? A gente adequar a rotina também, adaptar, porque muitas das vezes é inevitável. Não adianta falar, tem que dormir. O certo seria, sim, dormir às 8 horas por noite, mas a gente sabe que, para a maior parte, né, infelizmente, está sendo inviável. Mas, por exemplo, o Vitor e o Leandro, né, que cantaram também no meu canal, eles são uma dupla e eles são meus pacientes. E eu falo que eu acho, assim, fantástico o ponto que a gente chegou juntos, dentro do cenário deles atual, eles conseguem ter uma vida saudável. Lógico que sempre tem que adaptar, mas eles conseguem, no sentido que, em show, a gente vê dupla sertaneja, né? É muito comum beber bebida alcoólica. Sim. E isso destrói. Então, eles já não bebem bebida alcoólica nos shows. Então, um ponto. E o Leandro mudou. Ele era mais gordinho, tá mais bombadinho agora, tá? E aí a gente vê a disciplina, assim, dentro da rotina, que a gente sabe que é uma rotina também, porque as pessoas acham, só toca de final de semana. Não, eles dão aula de música, eles têm toda uma rotina ali, né? E aí dentro disso, eles têm, né? Eles vão na academia, então assim, se um pilar fica um pouco a desejar, a gente compensa nos outros. Então, a alimentação durante a semana mais regrada, atividade física, e final de semana acaba dormindo um pouco mais depois, né? Vai dormir mais tarde, mas a gente encontrar esse equilíbrio dentro da rotina de cada um. Foi bom você ter falado sobre o sono, porque eu não posso, agora não sei por que você vai me falar até, se é algo que o corpo acostuma, não sei se o corpo tem memória para acostumar com o ritmo, porque eu não preciso dormir mais de 4 horas por noite. Se eu durmo mais de 4 horas, eu acordo cansado. É uma coisa incrível. Eu dormindo 4 horas por noite, no mínimo assim, eu acordo tranquilo. Acordo bem. 4 horas só? 4 horas por noite eu acordo bem. Se eu dormir, exemplo, às vezes chego de um casamento... do casamento, do seu casamento, do casamento dela. Não conta. A gente deu muito trabalho pro Douglas. A gente saiu de lá 5h15, mais ou menos. Uhum. E eu tinha marcado o pedal, acho que eu falei pra você, tinha marcado um pedal 6h30. Lembra que eu falei pra vocês? Eu não dormi. Eu fui pedalar sem dormir. Cheguei em casa, fiz café, tomei um banho, fui pedalar. Pedalei até 10 horas, voltei, fui dormir novamente, era só 8 horas da noite que eu fui dormir, tava tranquilo. Mas eu dormi, aí eu dormi bem mais. Mas se eu chego, 3 horas da manhã em casa, vou dormir 3h30, 4, durmo, dá 8 horas, 8h30, às 9, eu já acordei. Então, isso, eu acredito que não seja bom, mas você acha que é porque o corpo acostumou e agora vai ficar assim, eu preciso mudar a rotina para melhorar? Ou não, é genética, 4 horas tá bom? Tem a questão da genética, aí que os Só estudos... com o exame para saber. Tem a questão da genética, assim, que ia dar resposta pra gente, mas aí é um dos problemas que a gente enfrenta em relação aos estudos, porque os estudos, eles sempre são populacionais. Então, eles não vão estudar o indivíduo, né, ali como um ser único, eles vão estudar a população. Então, assim, os estudos que a gente tem na área do sono, como são populacionais, no geral, né, o recomendado são as 8 horas. E mais de 8 horas também, mais de 10 horas, sim, seria prejudicial, que é o que você comentou que sente. Espera aí, vamos parar tudo então, porque ela dorme 12 horas no bastidores aqui. Tô falando da minha noiva Laísa, tá, gente? Ela tá assistindo a gente aqui. Assiste o episódio 6 que vocês vão conhecer a Laísa. Vocês vão conhecer no episódio 6, tá lá, viu? Já tá disponível. Ela dorme quase 12 horas. E é pra ela, tipo assim, acordar plena e perfeita, tem que ser 12 horas.
Eu sou 7 horas. 7 horas para mim é perfeito de sono. Se eu passar de 7 horas, eu não consigo ficar na cama, meu corpo parece dar um negócio que eu tenho que levantar. E se eu dormir mais de 7 horas, eu já acordo já cansado, já acordo ruim. Aí que envolve muito... a questão de genética que você está falando, a individualidade, né? Tipo, 12 horas contra 7, olha a diferença. E aqui 4, né? Não, mas eu queria super a gente conseguir dormir 6, assim, e acordar bem, mas eu também preciso das minhas 8 horas. Mas eu sou assim desde os 20 anos de idade. Então faz já... Mas isso pode ser preocupante também, porque agora eu tô com 43, e quando chegar nos 60, como vai estar? Mas eu não consigo, de verdade. Se eu passar... Às vezes até 5 horas, ok, mas eu acordo muito cansado, e aí acaba ficando até pior. Eu vou ter que falar pra Letícia, pra Laísa consultar a Letícia, porque eu acho que a Letícia não é normal 12 horas não, viu? Vamos falar seis encaminhamentos. 6 agendas marcadas. 6 internações. Exame genético. Mas nossa, é muito interessante. Eu queria saber bem mais disso. Tem que marcar outro podcast. Exatamente. E com a Letícia e com a Bruna. Trazer a Letícia e a Bruna pra gente conversar. Tá. Letícia, aqui. Bruna gosta de conversar. Legal. Vai ser ótimo. Mas que ótimo. Ó, acho que vai ser muito interessante as pessoas que estão ouvindo. E fala quem quiser saber mais, Letícia, sobre o assunto do nutrição genética e do... Bom... É uma coisa só, né? Genoma nutricional. Na verdade, assim, a genômica nutricional engloba tudo. A nutrigenética é o próprio teste genético, é como os nossos genes vão interferir na nossa alimentação, né? Então, a partir do teste genético, o que a gente vai mudar? E a nutrigenômica é a nossa alimentação modulando esses nossos genes. Então tem a nutrição genética, é o exame que você faz para entrar na nutrigenômica. Entendi. Que legal. Mas, pessoal, se quiser saber mais, fala sobre suas redes sociais, sim, gente. dá o endereço do consultório, fica à vontade. Gente, obrigada pelo espaço. Mas, bom, esse projeto que a gente tem, que é levar o teste genético mais acessível, né, à população, porque como que a gente faz isso? Quando a gente fecha esse grupo de pessoas, a gente consegue, né, pelo laboratório, ele faz um valor mais acessível. E aí, então, a gente faz esse grupo e que dá as consultorias, tudo. Então, esse grupo chama Respeitando Seus Genes, que aí esse é o nosso trabalho, meu e da Bruna. Que é o projeto que vocês têm. Que é o projeto que a gente tem, que chama Respeitando Seus Genes. Fora isso, minha rede social é o Instagram, que lá por lá eu sempre estou divulgando as coisas, que é Letícia Wolff, Nutri. E é isso, consultório aqui em Ribeirão Preto. Agenda aberta. Agenda aberta. Que ótimo. Mas exposição. Esse projeto eu achei também muito legal. Esse projeto do como chama? Respeitando seus genes. Eu acho que eu ouvi um pouquinho vocês falando sobre, eu acho que super, super válido pra gente. Pô, foi legal trazer isso. Eu me interessei muito e eu acredito que daqui uns dias a gente vai no consultório, porque eu tenho muita curiosidade para saber disso, porque eu já fiz vários exames até na USP, porque eu nasci em 79 e agora não tem mais, mas a USP tinha uns exames periódicos para as pessoas que nasceram nesse ano, um grupo de pessoas. Então eu fiz uns 4 anos seguidos isso. E sempre deu tudo ok, mas eu sempre levei uma vida bem bagunçada, assim, nunca bebi bebida alcoólica, mas refrigerante, comida industrializada, enfim. Nunca deu nenhum problema, mas conforme vai passando os anos, a gente tem que se preocupar e se cuidar melhor, né? Sim. Não, que bom. Lê, obrigado, viu? Obrigado por você ter vindo. É um prazer conhecer. Foi legal a gente trazer essa pauta aqui, porque vai ser bacana para quem está assistindo hoje, né, inclusive, porque as pessoas passam a entender o que é isso. E eu acho muito legal o que a gente está trazendo aqui. Muito legal mesmo. Sim. Bom, e já aproveitando também, né? Tem que dar a nossa brecha aqui, né? Aí, Jonas, por favor. Se você ainda não se inscreveu, tá? Lá no canal do YouTube, Talk Café Podcast. Ativa o sininho lá, viu? Para receber toda terça-feira às 19 horas. Instagram, Talkcast Pod Café e também no Spotify. Né, meu amigo Glemerson? É isso aí. Muito obrigado. Considerações finais, Glemerson, por favor. Letícia, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Por trazer esse assunto aqui. Acho que, como o Jonas falou, é super relevante. A ideia desse podcast é sempre
sempre trazer pessoas que têm algo a trazer, algo relevante para a sociedade, né? Eu acho que esse assunto, para mim, né? e para tantos outros, com certeza vai esclarecer, elucidar muitas dúvidas aí, e abrir portas, né, para as pessoas alcançarem os seus objetivos, né, de saúde, felicidade e ter uma vida melhor. Obrigado. Isso. Deus te abençoe, meus amigos. Muito obrigada, gente, Sucesso. mais uma vez. Que bom, foi muito Agora, foi muito depois que ela importante pra sair, gente. vocês podem comer o salgadinho. Você vê que todo mundo ficou tímido aqui, Ai, né? gente. Tipo isso aqui tá fora, gente. Tá fora. Ela vai falar o equilíbrio, o que contém aqui, em cada coisa aqui, você não vai querer comer. Viu? Não, mas foi muito, muito importante pra gente. Pra mim, eu sou muito curioso em tudo. E a gente, por mais que a gente também. passou 2 anos ali trabalhando mas foi mais falando sobre o casamento. Mas eu sempre tive muita curiosidade para saber. E hoje consegui aprender muitas coisas, mas fiquei muito curioso com muitas outras coisas. Então, mais para frente a gente vai conversar mais. E eu creio que vocês que estão assistindo aí também ficaram com dúvidas. Procurem a Letícia. O Instagram dela vai estar passando aqui no rodapé. Instagram. Tá? Procurem ela. E assistam, sei que assistiu até o final, muito obrigado por assistir até o final. Tenho certeza que quem iniciar a assistir essa conversa vai ficar até o final assistindo. Vai sim, que é bem interessante, foi bem interessante. Fê, mas muito obrigado, viu? Eu agradeço, um abração gente, pro foi um Fernando, pro seu pai, pra sua mãe, que são Agradado. pessoas maravilhosas também. A gente criou um carinho muito grande. Para vocês que estão assistindo, eu tô falando aqui de vez em quando, mas nós organizamos o casamento da Letícia e do Fernando. Foi um casamento maravilhoso. Maravilhoso, graças a vocês. Que bom. Então, muito obrigado, viu, Lê? Foi um prazer ter você aqui. Agradeço. Espero que a gente faça outro ainda e você traz a Bruna pra gente Vai ser um conversar. Vai ser legal, Vai vai ser ser um legal. prazer. Vai ser legal. Pessoal, muito obrigado você que ficou assistindo aí a gente. Até a próxima. Beijo. Deus abençoe. Beijo, valeu. Tchau. Valeu, Tchau. gente. Tchau. Até.